Então escolhemos para a noite de hoje, para nós conversar um pouco sobre um tema muito importante, que foi um dos pontos belíssimos de Jesus quando esteve entre nós, que foi o Sermão da Montanha, ou seja, a sua palestra, né? Podemos assim dizer, aonde ele reuniu multidões, incluindo seus discípulos, e lá ele expôs para aquelas criaturas sofridas que vinham passando sérias privações em todas as situações, sequiosos de amor e de alguém que trouxesse alguma palavra de otimismo. Ali estava Jesus, por toda parte, mas entre esses locais, ele se fez presente neste momento tão abençoado, que foi o Sermão da Montanha. Então, aqui no Evangelho, no capítulo 5, que trata-se da bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, ele começa nos dizendo assim: bem-aventurados os que choram, os que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiças, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis só saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rirdes, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Para quem não entende essa mensagem de Jesus, né, na parte final, parece que ele está rogando uma praga para nós, né? Ai de vós, que hoje estáis saciados, porque sentirás fome, né? Na realidade, quando ele se dirige ao rico, aqueles que têm todo o poder, entre aspas, que o poder está na mão de Deus, não está na mão de nenhum de nós, que se acham que pode manipular tudo e a todos, são essas criaturas que vão sofrer as consequências. É isso aí que Jesus está dizendo. Ai de vós, ai daquele que despreze os outros, que explore os outros, o seu irmão, que não ajude, que falta com a caridade e que tem condições. Essas pessoas responderão sim perante a justiça divina. Não que Deus vai dar uma punição, mas Ele próprio vai reparar os seus próprios erros. Então, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, os que choram, os que têm sede de justiça, porque serão saciados e consolados, serão atendidos. Então, lá na frente, no capítulo, continuando o capítulo 5, no item 12, que trata-se do motivo de resignação.
Ser resignado. Ser resignado somos todos nós, aqueles que enfrentam as vicissitudes da vida sem reclamar. Enfrentam com coragem. Ser resignado não significa dizer também que temos que ficar estagnado, parado, achando, dizendo, tudo isso é normal, tudo passa, assim Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vá à frente, que nós caminhemos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos vontade, que nós sejamos otimistas. É isso. E ser resignado perante a justiça divina. Porque sabendo que em cima de tudo isso está ali o amor de Deus a todos nós. Então, se nós ficar parados e reclamando, vamos sofrer muito mais. E aqui ele nos diz: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Para nós fazermos isso, nós temos que ter conhecimento perante Deus. Falamos muito de fé. Temos fé em Deus. Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Quem sou eu sem Deus? Mas na hora do momento que as coisas se complicam, esta fé deixa de ser aquela fé dita de boca para fora. Porque não existe o conhecimento, não existe uma fé alicerçada em cima da razão. Aquela fé verdadeira, aquela fé que encara a razão face a face, aquela fé inabalável. Então, por isso que nós estamos muito longe ainda de entender que tudo isso faz parte do prelúdio da cura, ou seja, nós estamos trabalhando a nossa própria cura pessoal, espiritual. É o remédio amargo que nós tomamos todos os dias. Por quê? Porque foi nós que causamos esses danos a nós mesmos em vidas passadas e nessa. Por isso que vem as dores, os sofrimentos. Quando nós não despertamos pelo amor, vem a dor. É o despertar. Por que eu sofro? Por causa disso, por que aquilo? Por que os outros vivem tão bem? Porque só o mal acontece comigo? São justamente questões dessa ordem. Porque se nós fizermos uma autoanálise de tudo isso, nós vamos buscar a razão. Por isso que devemos sofrer com resignação. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Não significa dizer que para ser feliz, para atingir a nossa felicidade plena, Deus colocou o sofrimento para que nós evoluamos. Não. Deus não colocou o sofrimento, porque o sofrimento é nós que causamos, provocado pela nossa própria ignorância, ou seja, a falta do conhecimento. Aí é onde nós vamos em situações erradas e nos complicamos nesta viagem, nessa caminhada evolutiva, que faz parte da nossa evolução. Tudo isso faz parte. E ele continua nos dizendo, né? Também podemos, essas palavras, ser
traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportada pacientemente na terra, essas dores vos poupam um século de sofrimentos na vida futura. Está bem claro. Então Kardec faz esse trabalho belíssimo, nos esclarecendo que se nós, essas dores, essas dificuldades que nós estamos enfrentando, como por exemplo, agora estamos passando por essa pandemia, essa dificuldade, né? Sabemos e temos certeza que tudo isso passa. Se nós ficar com a mão na cabeça, nos lamentando, reclamando e achando que isso é um castigo de Deus, que Deus está nos castigando, nós vamos sofrer muito mais. Por que tudo está acontecendo no mundo atual? É porque faz parte deste mundo que está num processo transitório, de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, se nós enfrentar tudo isso com resignação, com paciência, entendendo e compreendendo que tudo isso está à justiça divina, nós vamos poupar, ou seja, ser beneficiado em vidas futuras dos nossos sofrimentos. Vamos ser muito mais felizes, ou seja, vamos ser felizes, né? Isso é o que mais nós queremos, por isso que está deixando bem claro aqui para nós, né? Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair, foi os nossos erros do passado. Então devemos sofrer tudo com muita calma, com muita resignação, com muito amor, né? Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Esse porvir é depois de nós partir dessa vida, que quando nós chegar na espiritualidade, vai ser apresentado para nós os compromissos que nós assumirmos na espiritualidade antes de reencarnar, e pela lei do esquecimento nós nem nos damos conta. É por isso que a gente erra, repetindo muitas vezes os erros cometidos em outras reencarnações. E depois temos a oportunidade de voltar mais uma vez para saldar as nossas dívidas. Ninguém sairá daqui sem que pague o último cetil, assim disse Jesus. Ou seja, o último ponto, a última dívida, né? Porque nós somos devedores de nós mesmos, porque transgredimos as leis divinas. Se nós sofremos, é porque existe uma razão de ser. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então não ia ficar nós felizes se nós tivéssemos assim, vamos supor,
compramos uma casa, né, financiada, lá com 200 e poucos meses, como é, né? E quando chegasse na centésima, o banco nos chama e diz, olha, se tu pagar esta agora, tá? Então, tu vai ficar quitado do resto. Não precisa pagar mais. Então, ele está nos dizendo aqui que nós íamos fazer esforço, sacrifício, para que quitar essas dívidas. E não reclamar do credor, né? Daquele que nós devemos. Então, a nossa encarnação é justamente isso. Há uma programação para nós, para quitarmos os nossos débitos, as nossas dívidas, dos nossos erros cometidos, provocados pela nossa falta de conhecimentos de vidas passadas. E dessa. E Deus nos dá a oportunidade através da reencarnação. Se nós fizermos tudo como deve ser direitinho, nós vamos ser quitados. Assim como Jesus disse, a caridade cobre multidões de pecados. Se nós vier com compromisso de trabalho em benefício da caridade e ao amor ao próximo, nós fizer tudo como deve ser, quantas coisas nós vamos ser beneficiados. Mas para isso tem que ser resignado naquilo que a gente se comprometeu. O trabalho dentro das casas religiosas, os trabalhos dentro das ONGs, os trabalhos dentro da casa espírita, os compromissos só nós sabemos. Os compromissos que nós assumimos através da mediunidade, no trabalho da caridade dentro da casa espírita, os médios, quantas coisas abençoadas que Deus nos proporciona num trabalho de amor, de caridade aos nossos irmãos. Dentro do nosso lar, junto da nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos irmãos que perambulam pelas ruas. Quantas coisas boas nós podemos fazer, né? Mas, como trazemos de vidas passadas tendências negativas no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nós esquecemos. E aí, a porta larga aparece para nós. Esquecemos de passar pela porta estreita, que requer resignação, requer sacrifício. Então, Jesus nos deixou bem claro no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados aqueles que são obedientes às leis divinas. E ai daquele que transgredir no sentido oposto, pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Esses sim serão chamados depois a sofrer situações muito mais dolorosas. Tal o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Às vezes viemos numa encarnação aqui, não pagamos nem o juro. Pedimos novos empréstimos, né? Não estou me referindo a financeiros, nem coisas materiais. Estou me referindo às coisas espirituais. Negamos a caridade a alguém, maltratamos alguém, nos maltratamos, porque nós, em primeiro lugar, devemos nos amar para amar o nosso irmão.
Quem não se ama não tem como amar. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como é que eu vou passar alguma coisa de bom para alguém se eu não tenho isso em mim? Então eu tenho que trabalhar em primeiro lugar em mim. É eu que sou o grande necessitado, para depois eu compreender aquele irmão. Por isso que temos que passar por essas privações, em muitas ocasiões, para dar valor àquilo que é tão importante. Se nós passar privações, nós vamos saber que quando encontramos alguém com dificuldade, nós vamos nos compadecer por ele, né? Nós vamos nos colocar no lugar dele, porque sabemos que já passamos por aquela fase difícil. Então, isto é que Jesus coloca para nós. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa a inevitavelmente uma punição. Está escrito as leis divinas tudo corretamente. Cada lei que nós ultrapassar, transgredir, nós somos punidos. Se nós sabemos que aqui tem tomada, aqui tem luz, por trás de tudo isso existe uma rede elétrica. Isto é uma lei. Se nós tocar a mão numa lâmpada dessa, nós vamos ser punidos o quê? Através de um choque. Ah, porque o choque? Por que isso existe ali? Porque existe para quê? Para nos trazer luz. Iluminar. Se nós estamos conseguindo ler isso aqui, é porque tem a luz. Então, assim é a nossa vida. Existem as leis divinas para iluminar o nosso caminho. Se nós transgredir, vamos viver na escuridão, nos erros, persistindo ainda muitas vezes, na escuridão, no erro, por causa do orgulho. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Não tem como escapar. Isto é lei. Entre essas faltas, cumpre-se colocar na primeira fiada a carência de submissão à vontade de quem? De Deus. Ser submisso a Deus nas suas leis. Porque Ele é justiça, Ele é amor, Ele é sabedoria. Ele não faz nada que venha fazer com que um dos seus filhos, sofra. O sofrimento, repito, é causado por nós mesmos. Nós que causamos sofrimentos a nós mesmos. Não é ninguém. Ah, o outro fez isso. Não foi o outro. E se ele fez, muitas vezes é bom para nós analisar. É para nos chamar a atenção. Se alguém me ofendeu, me magoou, analisa, pensa. Ah, porque só as coisas ruins acontecem comigo hoje e eu sou tão bonzinho. A pessoa diz, eu não faço mal para ninguém, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou isso e aquilo. Porque as coisas são... É porque viemos com essa missão para ser bonzinho mesmo, para fazer as coisas certas. E se acontecem os erros, é para nos testar, porque estamos no mundo de prova e de expiação. Prova é para quê? É para passar justamente por esse processo, para ver se aprendemos, se entendemos, se compreendemos. É para passar pelo teste, é pelas provas mesmo. Se nós passar pelas provas, nós caminhamos e vamos em frente. Caso contrário, vamos repetir. Logo, se murmurarmos nas aflições,
se não a aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido. Se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contrairemos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É um fruto. Tem gente que, quando não conhece a doutrina espírita e os estudos que nós fizemos, acha que os espíritas são masoquistas, gostam de sofrer. Ah, que você... Não é não. É porque entendemos aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e que vem anunciar mais uma vez, vem revelar mais uma vez, Ele próprio através dos espíritos superiores. Foi assim que Ele disse: rogarei ao Pai para que Ele vos enviará outro Consolador, que vai esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. E veio. E veio 18 séculos depois. Em 1857, que se deu a primeira publicação de um livro dos Espíritos, codificada e organizada pelo cidadão respeitadíssimo, um estudioso, um homem de ciência, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, que teve como pseudônimo de Allan Kardec este livro que está aqui, que nos traz todo o conhecimento, toda a sabedoria ditada pelos Espíritos, e ele simplesmente organizou, codificou, para que nós hoje tivéssemos esse grande esclarecimento que o Cristo já anunciara há mais de 2000 anos. E está em nossas mãos, meus queridos irmãos, essa bênção para ser seguida. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo porque encarem a vida terrena. Então nós temos que encarar com muito amor, com muita paciência, com muita paz, rogando sempre a Deus que nos ampare, porque nunca nos deixou e jamais vai nos deixar só. Por trás de nós existe uma falange de amigos espirituais a nos abençoando, nos orientando, nos encaminhando no caminho do bem. Agradecemos a Deus e a Jesus na noite de hoje por essa bênção que Ele coloca em nossas mãos. Vamos para nossos lares e fazer essa reflexão da mensagem de hoje. Muito obrigado e que Deus o abençoe a todos. Muita paz.